Você se sente seguro de continuar com o Diniz pro ano que vem, garoto? Não. Eu acho que a inconsistência que o time tem, assim, o Vasco tem lampejos de bom futebol, mas não consegue ser um time equilibrado, assim, e isso não é do Diniz no Vasco, é do Diniz na carreira, infelizmente. A gente chegou a falar sobre isso aqui antes da decisão mesmo, que eu falava, o Diniz em Copa tem números melhores do que em Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Brasileiro oscila muito. E aí entra muito dentro do que eu falei aqui ainda há pouco, que para mim o parâmetro e a principal competição do ano é o brasileiro. Então a referência do que foi um ano para mim de um time é o Campeonato Brasileiro. A Copa, cara, a gente já viu o Santo André ganhando, Juventude, o Paulista. Então assim, não que a Copa seja menor, mas para mim o termômetro de um time é o Campeonato Brasileiro, que é o campeonato de consistência, é o campeonato que dura muito mais tempo. Você não vai ganhar 38 rodadas, você não vai ter a maior pontuação em 38 rodadas por um acaso. Você não consegue chegar lá empatando tudo, você não tem... É muito diferente a forma de disputa. Então, para mim, o brasileiro é um termômetro muito maior. Então, na hora de fazer essa análise, eu excluo o fato do Vasco ter sido finalista de Copa do Brasil e de poder ter sido campeão. Poderia ter sido campeão ontem. E, claro, isso ia ter um peso muito maior numa permanência ou não do Diniz. Mas eu uso muito a frase que o Pedrinho, presidente do Cruzeiro, utilizou quando mandou o Diniz embora. Que ele diz que ele perguntou, chamou o Diniz e falou: Diniz, você acredita mesmo no seu modelo de jogo? Ele, sim. Você mantém, então, teu estilo de jogo? Ele, sim. O Pedrinho, então você tá demitido porque eu não acredito mais. Então, assim, não acho que o Diniz seja o pior treinador do mundo. Com o Diniz não dá. Não é isso. Mas eu, particularmente, acho que a forma de jogo do Diniz, ela é muito inconsistente. Quando a gente pensa num time de posse de bola, de aproximação, que trabalha de pé em pé, desde como defensivo, você tem que ter muita qualidade. E eu não vejo, nesse momento, o Vasco, a capacidade financeira que tem e o que já se tem de jogador, com essa capacidade para fazer uma temporada sólida com esse modelo de jogo. Tanto que talvez se a gente for olhar os melhores jogos do Vasco no ano, acho que até alguém mandou mensagem falando sobre isso aqui, acho que foi na live que eu fiz mais cedo no meu canal, que falou, cara, foram jogos fora de casa, contra São Paulo, contra o Santos, contra o próprio Corinthians numa semifinal, nos clássicos. Quem são os jogos onde o Vasco compreende que não dá para ser um time de 60% de posse de bola e começa a se preocupar muito mais no jogar sem bola. E aí faz muito mais sentido pro que é o Vasco hoje, a capacidade que o Vasco tem hoje, e muito menos sentido porque é o jogo do Diniz. Então sempre que tenta ser um pouquinho mais dinizismo, né, como a gente costuma utilizar, é onde o Vasco fracassa. Então assim, se é pra não ser no modelo de jogo do Diniz, não precisa ser o Diniz, pode ser outro treinador. Então assim, eu acho que não é que é fora Diniz, que com o Diniz não dá, ele é o grande culpado, não é isso. Mas eu acho que o Diniz não é capaz de trazer a solidez que um clube como o Vasco precisa. Não acho que seja só chegar a finais de Copa. Para mim, o mais importante para o Vasco é que nos próximos 4 ou 5 anos ele esteja dentro do G8 de maneira consistente. Isso, para mim, é ser consistente numa temporada. Você está sempre entre os 8, 10 que sejam primeiros de Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem conseguido isso nos últimos anos, talvez exceção ano passado. O Botafogo tem conseguido desde que se tornou SAF. O Flamengo tem conseguido há pelo menos 7, 8 anos, até um pouco mais, talvez 8, 9 anos. Então é essa consistência que eu não vejo no Vasco. O Vasco pode ter sido semifinalista de Copa do Brasil ano passado, sem o Diniz. Finalista esse ano, quase foi campeão, poderia ter sido ontem. Mas se a gente olhar a retrospecto do Campeonato Brasileiro, é 14º, 15º, 12º, 10º. E isso o Vasco ainda não alcançou. E eu não acho que com o Diniz o Vasco vai ser capaz de fazer isso, pelo menos não tão cedo. Tem gente no mercado brasileiro que você fale, bom, esse cara seria melhor que o Diniz? Disponível no mercado? Disponível ou possível, né? Às vezes em times de menor expressão, de menor tamanho. Não sei, eu gosto do trabalho do... Jair Ventura. Não é Jair Ventura não, mas passou pelo Vitória. Carpini. Foi pro Fortaleza. Foi pro Fortaleza. O Guto Ferreira subiu o Remo e saiu, né? Tá fora do Remo. O Guto Ferreira que é bom treinador. Ele pegou Também o Remo, bom treinador, fez uma baita de uma sequência, mas aí acho que entra muito do status, né? Ele recentemente deu uma entrevista e falou sobre a questão da obesidade, né? Ele disse que sofre preconceito por conta da forma física dele, da obesidade. O Martim Palermo já acertou com alguém? Eu gostei do trabalho dele no Fortaleza. Acho que ele está disponível no mercado. Eu gostei bastante do trabalho dele no Fortaleza. Achei um trabalho equilibrado. Tem alguns treinadores que pegam muito dessa fama de treinadores de Série B, né? O mercado é muito assim. Eu comento a Série C, né? Na Série C são quase sempre os mesmos treinadores rodando ali. O treinador consegue ser rebaixado com um time e campeão com outro, porque ele começa um trabalho, vai para outro. E aí na Série B é muito isso também. São os mesmos treinadores, Guto Ferreira, o Jair Ventura, que agora foi para
teve arrancado com Vitória, mas estava na Série B, Jorginho, pro contexto Wagner Mancini. O Léo Vasco foi muito assim. Para a estabilidade ou para essa solidez que precisa o Vasco. O Mano Menezes é melhor do que o Diniz? Cara, ele sucedeu o Diniz no Fluminense e ajeitou lá, né, na época. Mas eu não sei, eu também não sou muito fã do Mano, não, sabia? Deixa eu te ajudar rapidinho, pra mim você não. Tem talvez porque o Diniz chegou com a mesma responsabilidade do Mano, só que o Vasco não estava na mesma condição do Fluminense. Mas a ideia do Diniz não era ser campeão da Copa do Brasil. Era tirar o Vasco da zona de rebaixamento ou de algo próximo. E ele conseguiu mesmo com o Vasco terminando em 14º, 13º. Ele conseguiu. Então, ele fez tanto quanto o Mano no Fluminense. Só que aí teve ainda a Copa do Brasil, ele chegou a uma final com grande chance de ganhar. E apresentando um futebol até mais vistoso, com todo o desequilíbrio, um futebol mais vistoso que o do Mano. Então, não trocaria o Diniz pelo Mano, não. Acho que o Mano tá muito mais na linha do Carille, por exemplo, que passou pelo Vasco e também não agradou. Porque acho que ao mesmo tempo que espera-se, ou pelo menos eu espero, um equilíbrio maior do Vasco, também se espera um pouquinho mais de futebol. Não dá pra você ter um bombeiro só ali atrás, um cara pra montar um ferrolho e você ficar sobrevivendo a temporada. Não precisa chegar alguém pra salvar o Vasco. Exatamente. É alguém pra construir um trabalho. Esses treinadores, quando a gente pensa em Carille, Mano, hoje em dia tem muito mais um perfil de bombeiro, de chegar o Wagner Mancini, sabe? São treinadores que você chega ali... E não tá muito no DNA do Vasco, né? A torcida do Vasco não gosta de ver aquele time super defensivo. Uma coisa é você ter um time que joga defensivamente, mas trabalha muito bem nos contra-ataques. Às vezes é até bonito de ver, né? O auge do Mourinho, por exemplo. Era um absurdo aqueles contra-ataques. Joãozinho gostava, né? Joãozinho adorava aquele jogo vertical. Então, o Mano Menezes hoje não tem isso. Né? Então, eu acho que isso acabaria desgastando muito e cedo. Até porque vai começar o Campeonato Brasileiro, a gente não sabe como vai ser, porque vai ser a primeira vez que a gente tem o Brasileiro em 28 de janeiro. A gente pode estar falando que vai começar a temporada e passou 3 rodadas e um treinador pode cair. 3, 4 rodadas, se não vencer, o treinador pode cair. E tem uma questão do perfil do elenco também. Porque o Vasco tem montado um time nesse perfil de jogador mais técnico, mais leve. É Coutinho, é Tietê, é Nuno. Você vê que o equilíbrio, quando ele veio um pouquinho, foi com Barros, Cuesta e Gomes, que são 3 jogadores de maior intensidade, mais força física. Então o Vasco ele tá num meio termo onde ele não tem grana suficiente para ser um time técnico, muito técnico, para ser um time dominante numa posse de bola, que vai perder pouca bola, etc., mas também ele não consegue ter aquele viés mais físico. Então, até acho que o próprio elenco tá no meio do caminho que não compreendeu ali. O nome que eu acho que seria ideal hoje pro Vasco, pensando nessa questão de projeto, de construir a partir de agora... Não, o próprio Dorival Júnior. Eu acho que o Vasco precisa de um treinador com mais ou menos com esse perfil. Não sai. Eu não sei se não sai. Não sei. Pro Vasco, eu acredito que não sai. Fez um grande trabalho no Vasco. Mas ontem, depois do jogo, conversei ali com o Dorival no gramado e muitos estavam perguntando pra ele sobre o futuro, fica ou não fica. E o que foi falado foi o seguinte, olha, tem mais um ano de contrato, até dezembro de 2026, mas vai ter uma conversa com a diretoria pra entender sobre reforços, porque esse ano o Corinthians não contratou, né? Contratou, tipo, foi só o Vitinho. Sofreu e ainda tá sofrendo com o transfer ban. Mas, obviamente, que eu acho que o Dorival não vai sair do Corinthians pra ir pro Vasco hoje. Classificou pra Libertadores, etc. Mas acho que, assim, é o perfil, né? Esse tipo de treinador. O Dorival, a gente falou aqui, pelo menos é a minha opinião, é o melhor treinador brasileiro hoje. Assim, se ele não tivesse aceitado aquele trabalho na seleção, que é muito difícil, né? Eu acho que o patamar dele hoje estaria até mais alto. Como é que ele não vai aceitar? Não, claro. Não tem como não aceitar. Não tem como é o melhor treinador brasileiro, na minha opinião. Mas é o melhor treinador. É muito bom treinador, o Dorival. Fala, galera. Eu falo que tem a possibilidade o Diniz rever algumas coisas no trabalho dele pra ele dar equilíbrio pra esse time. Não só pra ele, mas não só pro Vasco, mas pro trabalho do Diniz. O Diniz precisa encontrar esse equilíbrio que ele não encontrou ainda. Já diminuiu bastante, né? Eu sempre falo isso aqui. Se a gente for olhar o time do Audax, do Diniz, era um negócio assustador, assim. Outro dia até conversei com o Jean Faísca, meu amigo, jornalista lá do Sul, que ele viu o Diniz num time, não sei se foi no Joinville, foi algum time assim que antes do Audax, que ele falou, cara, eu nunca vi algo, ele falou, sentou na arquibancada pra assistir, falou, eu vi o futebol surgir de novo, que era algo totalmente fora da curva do que a gente estava habituado. E aí ele foi acompanhar mais a carreira do Diniz até o Diniz chegar aqui. E isso o Diniz já veio se adaptando. Mas eu acho que precisa de muitos ajustes. Pode ser que ele encontre esse equilíbrio em 2026, tomara que encontre. Mas olhando para 2025, esse equilíbrio não aconteceu. Inclusive, ontem a gente viu isso na decisão. De um time muito exposto para marcar bola em profundidade, por exemplo. Uma pressão pós-perda não tão eficiente assim.
Tudo isso pode ser trabalhado? Pode, todo treinador trabalha isso. O Diniz certamente vai identificar também esses problemas. Agora, identificar o problema e resolver o problema é que é a grande questão. A gente pode chegar aqui e apontar, o Vasco tem um problema de marcação em profundidade. Beleza, agora a solução tem que vir do Diniz.